Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a quarta-feira de cinzas, início da quaresma em preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho encontra-se em Mateus 6, versículos de 1 a 6, depois 16 a 18. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Beriba. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça diante dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, com esta celebração iniciamos a nossa preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a Quaresma. Quaresma composta de 40 dias e toda com a proposta e o convite para a conversão. A primeira leitura de hoje da liturgia, o profeta Joel já assim nos conclama: rasgai o coração e não as vestes. Depois nós ouvimos na carta de Paulo: deixai-vos reconciliar com o Senhor. E neste belíssimo Evangelho, nós ouvimos do Senhor as 3 virtudes como orientação para a vida de conversão. A quarta-feira de cinzas abre um tempo especial na liturgia, a Quaresma, período no qual somos chamados a nos preparar para a Páscoa, mediante uma profunda revisão de vida e conversão interior. As cinzas nos indicam que o nosso corpo mortal veio do pó e para o pó voltará. Portanto, é um pedido para tornarmos consciência da nossa transitoriedade, de nossa pequenez e de quão efêmera, quão pequena é a nossa vida neste mundo. As cinzas que recebemos na cabeça hoje não é algo mágico que nos acontece, não é uma porção mágica que apaga os nossos pecados, que já nos dá a purificação total. Ela é apenas um símbolo do sinal que indica algo muito mais importante, o caminho de conversão. As cinzas é uma seta que nos indica que precisamos nos converter. Para o nosso processo de conversão,
se inicia hoje na liturgia da palavra. A liturgia da palavra, sobretudo, o evangelho que foi proclamado, nos dá muitos elementos que devem ser vivenciados nesses 40 dias de Quaresma. São os elementos essenciais para a conversão que nos trazem o evangelho. São eles, a saber, o jejum, a oração e a esmola. Esses 3 elementos, eles trazem em si e consigo o pedido, a motivação, para que coloquemos-nos em sintonia com o nosso próximo, com Deus e conosco mesmo. A esmola significa a caridade, a solidariedade, o compromisso com o próximo. Quem consegue se compadecer do sofrimento alheio já deu um importante passo no processo de conversão. Quem se compadece faz da caridade já mostrou que está no processo de conversão. Porém, quem faz caridade e depois faz propaganda, logo mostra que ainda não se converteu. Não é a prática da caridade que converte, mas a conversão que nos impulsiona a sermos caridosos. A caridade é a primeira recomendação do Evangelho. É a primeira, porque as outras 2 dependem desta. Quem não consegue compadecer-se do seu semelhante e não lhe é solidário, não pode dizer mesmo, sou uma pessoa convertida. Uma pessoa é pobre, vazia de sentimento daquilo que é o essencial para Deus, o amor. A segunda recomendação que Jesus hoje nos dá, como motivação para a nossa vivência quaresmal, é a oração. A Quaresma é, sim, um tempo oportuno, favorável para a oração. A oração é a maneira mais eficaz, mais direta, mais significativa que temos para colocar-nos em sintonia com Deus. Que não reza ou não leva uma vida de oração torna ineficaz a ação que pratica, por mais grandiosa que seja. Assim sendo, a Quaresma propõe a revisão de vida, da nossa vida de oração. É um período de recolhimento, ocasião apropriada para retiros espirituais, para fazer um tempo de subida, um tempo de oração mais aprofundada na palavra, nas mortificações, nas atitudes que precisamos adotar neste tempo na Quaresma e em toda a nossa vida cristã. A oração que chega a Deus é a oração que brota da sinceridade do nosso coração convertido, ou que nutre um profundo desejo de conversão. Por esta razão, a recomendação é a oração oculta, no silêncio, como vimos no Evangelho, do quanto nós estamos, de onde nós estamos, quando fazemos a oração. De onde nós nos encontramos quando fazemos a oração. Jesus nos dá hoje como orientação. Feche as portas. Entra no teu quarto. Feche as portas e reza. Ora ao teu Pai que está oculto. Ali diante dele, a sós, não há necessidade de usar máscara, de representar papéis, mas se colocasse diante dele com a alma e o coração nus, sem querer encobrir erros, falhas e pecados. Revela-se a sinceridade do coração e das intenções, porque Deus sabe o que somos. Deus conhece o nosso interior e não precisa
que diante dele inventemos modas, nos escondemos diante da sua presença misericordiosa. Deus quer o nosso coração. Não nos enganamos. Não vamos inventar modas, fórmulas para tentar ludibriar a Deus, porque Ele nos conhece e nos conhece a fundo e na profundidade do nosso ser. Assim, amados e queridos irmãos, o tempo da Quaresma é esse tempo que a Igreja nos proporciona de revisão de vida. É o momento de, como diz a primeira leitura, é tempo favorável. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de deixar nos reconciliar com o Senhor. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, conceda a nós a graça do seu perdão, a graça de uma vida interior, de uma oração que brota não simplesmente do nosso exterior, mas do nosso interior, do nosso coração. Que o Senhor nos livre do mal do pecado. Que o Senhor nos livre do mal do julgamento. Que o Senhor nos livre do mal da prepotência, do querer ser mais. Que o Senhor nos livre dos males que diminuem a nossa intimidade com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.